Bem-vindo a todos. Este curso é um oferecimento da Escola Bíblica Mundial. As alianças. Devemos obedecer à velha aliança ou à nova aliança? Ou as duas alianças? Ou será que devemos obedecer uma parte de uma e uma parte de outra? Entendemos essas duas alianças, vai resolver um bocado de problema, vai evitar um bocado de erro doutrinário. É possível ficarmos confusos ao compararmos o ensino das duas principais alianças na Bíblia. Há muitos erros por falta de compreensão do objetivo, do propósito das duas alianças. Então, é possível ficarmos confundidos ao compararmos os ensinamentos das duas principais alianças. Por exemplo, Levítico. Levítico 24, e no capítulo 24, verso 19 a 20, vai dizer olho por olho, dente por dente. Se a gente bater na cara, bate na cara dele também. Se a gente der um chute, chute ele também. Olho por olho, dente por dente. Já no Novo Testamento, ou em Mateus, vai dizer: se a gente bater de um lado, vira o outro lado para a pessoa bater. Não é mais olho por olho, dente por dente. É dizer, totalmente o oposto do que diz Levítico. E então, como explica isso? Se não entendermos o propósito da velha aliança e da nova aliança, vamos ficar confundidos com os ensinamentos de uma e o ensinamento da outra. O propósito da lei do Velho Testamento era apontar o pecado, porque no futuro Jesus vai vir. E onde Jesus vier, ele vai vir perdoar pecado. Como Jesus vai perdoar pecado se as pessoas não sabem nem o que é pecado? E é o objetivo da lei. Observe que está escrito: eu não conheceria o pecado, eu não conheceria o bicha se a lei não me dissesse. Tá vendo? Então, o objetivo da lei era, o objetivo do Velho Testamento era mostrar para a pessoa o que é pecado, convencer as pessoas do pecado. Esse é o objetivo. Então, quando a gente bater, bate nele também. Matou seu boi, mata o boi dele. Quebrou o vidro do seu carro, quebra o vidro do carro dele. Jogou pedra no seu telhado, joga a pedra no telhado dele. Bateu em você, bate nele também. Então, o objetivo é educar a humanidade, mostrar à humanidade o que é pecado. Você não sabe a dor de tomar um tapa na cara se foi você que deu em mim. Quem bate não sente dor. Não é isso mesmo? Mas, como é olho por olho, dente por dente, você me bateu, eu bato em você também. Aí a dor que você está sentindo, você vai perceber e foi a dor que você causou em mim. Então você vai dizer isto é errado. Você vai perceber isto é errado. Então o objetivo Levítico está de acordo com o objetivo da lei, apontar o pecado. Nada melhor para você saber a dor que eu estou sentindo se eu bato em você com a mesma força no mesmo lugar, olho por olho. Então, quando você estiver sentindo essa dor, você vai perceber que foi exatamente essa dor que você causou em mim. Então, passou todo o Velho Testamento e o Velho Testamento cumpriu o seu propósito, que é convencer as pessoas do pecado. Chega o Novo Testamento, Jesus vem perdoando o pecado. A hora não é mais olho por olho, dente por dente. A hora é o perdão. Então,
Levítico e Mateus não estão se contradizendo. Levítico está de acordo com o propósito da lei. Mateus está de acordo com o propósito do Novo Testamento. Ok? Então, mas se não soubermos a diferença do velho e do novo, vamos usar bastante polêmica e ensinamento errado, doutrina errada, né, prática errada, por não saber a diferença do Velho e do Novo Testamento. Estes dois textos bíblicos estão ensinando verdade totalmente contrária, totalmente oposta uma da outra. Como entender esta diferença de Levítico para Mateus? Deus estaria se contradizendo? Não, né? Eu já expliquei sobre a diferença dos dois. E daqui a pouco eu vou abrir para comentário. Se alguém tem um comentário ou uma pergunta, daqui a pouco eu vou dar uma paradinha para pergunta ou comentário. A compreensão da diferença entre as duas alianças, que possui as suas particularidades, é essencial para termos um bom entendimento da Bíblia. Não vamos entender a Bíblia se não entendermos a diferença dos ensinos do Velho e do Novo. Ok? Então, e este entendimento, infelizmente, está ausente hoje em muitos casos. Infelizmente, está ausente hoje em dia, em muitos casos. Então, a maioria das pessoas não tem um bom entendimento da diferença do Velho e do Novo Testamento. Por isso, causa confusão, ensinamento errado, estabelece doutrina não bíblica, por não entender a diferença do Velho e do Novo Testamento. Há muitas confusões no mundo religioso e se refere aos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento, onde encontramos as maiores e mais importantes alianças na Bíblia. A velha aliança, sua característica, as eras ou época bíblica. Vamos ver um pouquinho sobre as eras bíblicas? Primeiro, vamos começar com o conceito das três eras, ou época bíblica. A Bíblia divide a história em três diferentes e principais eras, ou época. A época patriarcal, a época mosaica e a época cristã. Nós vamos perceber que uns religiosos usam um argumento dizendo Deus é o mesmo hoje, ontem e amanhã ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e amanhã. Algumas pessoas usam esse argumento para dizer que do jeito que Deus trabalhou ontem, trabalha hoje. Então, é uma falta de entendimento. Verdade. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e vai ser o mesmo sempre. Mas nós vamos perceber nessas três eras que Deus vai agindo diferente. Para a gente entender um pouco, eu sempre digo o seguinte: Deus fez um projeto e ele está trabalhando no seu projeto. Quando ele conversou com Adão e Eva lá no jardim, Adão e Eva pecou, ele conversou com Adão, depois conversou com Eva e depois conversou com a serpente e é Satanás. E uma coisa ele falou
da descendência da mulher, e a serpente, ou Satanás, implantou, ia sair um varão e ia esmagar a cabeça dela. E ele ia ferir o arranhar dele. Está prometendo Jesus. Ok? Então, Deus fez um projeto para salvar a humanidade. E nesse projeto, veio a era patriarcal, depois veio a era mosaica, depois veio a era cristã. É como um projeto que você faz para construir sua casa. O objetivo de Jesus, de Deus, é salvar a humanidade, mas precisa passar por todos os projetos, como você. Você tem um terreno e você tem um projeto de construir sua casa. Mas antes você pega a ferramenta e limpa os matos do terreno, acerta o terreno, deixa o terreno plano, preparado. Depois, você não vai a vida toda limpando o terreno. Essa parte do projeto já está terminando, já terminou. Aí você começa a lavar os alicerces. Quando os alicerces estão prontos, essa parte do projeto já está pronto. Você avança, vai edificar as paredes. Quando estiver pronto, você passa para o próximo passo. E aí você vai até a casa ficar pronta. Então, Deus fez um projeto para salvar a humanidade. E ele não vai ficar trabalhando no início do projeto a vida toda. O projeto tem que ir em frente. Aí vem a era patriarcal, com um propósito dentro do projeto de Deus. Veio a era mosaica, com um propósito dentro do projeto de Deus, é salvar a humanidade. E veio a era cristã, dentro do propósito de Deus de salvar a humanidade. Deus não ia a vida toda limpando o terreno, ou cavando os alicerces, ou edificando a parede. Ele vai em frente. Então, nós vamos perceber que Deus vai mudando de acordo com o andamento do projeto. Ok? Mas vamos lá. As três eras: a era patriarcal, a era mosaica e a era cristã. Vamos lá. Olha só. De Gênesis, do início do mundo até Êxodo 19, vê a era patriarcal. Nessa era patriarcal, Deus falava através dos pais. É por isso que vem a era patriarcal, vem de pai. Deus falava através dos pais. É saber sobre Deus? Fala com os pais. Deus fala através dos pais de família. Quem é o pai de família da sua casa? Então Deus fala com ele e ele passa a palavra de Deus para os demais. Ok? Então, esta era patriarcal. Foi nessa era patriarcal que surgiu uma tradição, e até hoje existe. Bença pai, né? Bença pai, bença mãe, bença pai. Então, bença pai nasceu dessa era. Quando o pai abençoava, a pessoa era abençoado mesmo. Se o pai amaldiçoasse, a pessoa era amaldiçoado mesmo. Né? Isso aconteceu nessa era patriarcal. Vamos ver mais uma coisa sobre aqui. A era patriarcal compreende os eventos que se deram desde a criação até o Monte Sinai. Gênesis capítulo 1 até Êxodo 19. De Gênesis capítulo 1 até Êxodo 19, nesse texto, nós estamos na era patriarcal. Deus fala através dos pais. É saber sobre Deus, fala com os pais. Ok? E, passando a era patriarcal, vem a era mosaica. Êxodo capítulo 20
até a morte de Jesus na cruz. Então, agora é a era mosaica, era de Moisés. Vamos ver aqui. A era mosaica do Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei de Deus até a morte de Jesus na cruz. Êxodo capítulo 19, até Jesus morrer na cruz. Então, nessa época, veio a época de Moisés, a era mosaica. Deus agora não fala mais com os pais. Observe que Deus já mudou aqui, mas Deus continua o mesmo. Ele não muda, mas o projeto dele vai em frente. E o projeto salvar a humanidade. Todo o Velho Testamento é o projeto de Deus em andamento para salvar a humanidade. Ok? Então, Êxodo capítulo 20, quando Moisés subiu lá no monte e recebeu as tábuas da aliança. Êxodo capítulo 20. Então, Deus, no Êxodo capítulo 19, até o Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus fala através dos pais. Êxodo capítulo 20, até a morte de Jesus na cruz, Deus fala através de Moisés. Deus não fala mais através dos pais. Deus é o mesmo, né? É o mesmo Deus. Não é outro Deus, não. Mas aquele argumento que alguns religiosos usam. Não, mas Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, é o mesmo. Isso usa esse argumento para dizer que aquilo lá do Velho Testamento ainda é para obedecer no Velho Testamento. Aquilo lá do Velho Testamento ainda é para obedecer no Novo Testamento, porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Mas o projeto dele vai andando, vai para frente. E ele vai mudando, não mudando de Deus, mas mudando o seu projeto de acordo com o andamento. Ok? Precisamos entender isso. Então, Êxodo 19, até a morte de Jesus na cruz, Deus fala através de Moisés. Então, no início da era mosaica, no final da era patriarcal, no início da era mosaica, ainda tem gente querendo falar com Deus através dos patriarcas. Mas Deus não fala mais através dos patriarcas. Deus fala através de Moisés. Ok? Deus falava através dos patriarcas. Isso é passado. Êxodo 20, até a morte de Jesus na cruz, Deus fala através de Moisés. É obedecer a Deus? Ouça Moisés. E olha, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem aí. Se o Velho Testamento, se a era de Moisés, a era mosaica, começou em Êxodo 19 e foi até a morte de Jesus na cruz, isso significa que Mateus, Marco, Lucas e João está no Velho Testamento e não no Novo. Percebeu isso? Na Bíblia, na nossa organização, de Malaquias para Gênesis, Velho Testamento. De Mateus para Apocalipse, Novo Testamento. Mas não é bem assim. Vou repetir. Se a era mosaica começou em Êxodo 20 e foi até a morte de Jesus na cruz, isso significa que Mateus, Marco, Lucas e João está no Velho Testamento e não no Novo. Isso vai fazer muita diferença no nosso entendimento, ok? Tudo que está acontecendo no velho, tudo que está acontecendo nos evangelhos faz parte do Velho Testamento e não do Novo. Ok? Neste caso, se o Velho Testamento foi até a morte de Jesus na cruz, aí você vê lá que Jesus está na cruz, o véu do santuário rasgou de alta a baixo em duas partes. Ali foi exatamente o fim do Velho Testamento
e o início do novo. Isso significa que o primeiro livro, na nossa organização, o primeiro livro do Novo Testamento não é Mateus, é Atos. Ok? Então, isso vai fazer muita diferença, né? O ladrão na cruz foi salvo na lei de Moisés, não no novo, né? Você vê dando dízimo nos evangelhos, né? Você vê o ladrão nos evangelhos sendo salvo, né? Só editou e foi salvo, né? Lá nos evangelhos estão guardando o sábado, no evangelho estão dando dízimo. Então, nós não podemos dizer, e em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está fazendo essas coisas, então nós podemos fazer hoje, porque Mateus, Marcos, Lucas e João está no Novo Testamento. Não, não, não. Não está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João está no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento encerrou na morte de Jesus. Ok? Então, só uma dica: isso significa que aquele ladrão na cruz não foi o único a ser salvo sem ser batizado. Não faça pergunta sobre batismo, porque eu não estou ensinando sobre batismo. Okay? Vamos ter uma aula específica sobre batismo. Mas nós estamos tentando entender a diferença do Velho e do Novo Testamento. O ladrão na cruz foi salvo, só editor. Não foi o único que foi salvo sem só, não foi o único que foi salvo sem ser batizado. Abraão foi salvo, né? Isaac e Jacó. Tem muitos lá no Velho Testamento, ex heróis da fé lá em Hebreu, tudo foi salvo e não foi batizado. O batismo é imitar a morte de Cristo, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6. O batismo é imitar a morte de Cristo. Cristo ainda não havia morrido, então não é necessário se batizar para ter a salvação no Velho Testamento. O sistema de salvação no Velho Testamento era outro. Na verdade, a lei não salvou ninguém, né? Isso é outra coisa. Ok? Então, só para entender a diferença do Velho e do Novo Testamento. Daqui a pouco eu vou abrir para a pergunta. Certamente vocês têm alguma pergunta. Ok? Então, e aí veio a nova aliança. Quando o véu do santuário rasgou de alto a baixo, Jesus falou: está consumado. Aí foi o fim da velha aliança e o início da nova aliança. Ok? Então, da morte de Jesus na cruz até o final, e a era cristã compreende da morte de Jesus na cruz até o fim dos tempos. Ou seja, do dia e do momento que Jesus morreu até hoje e até o juízo final, nós estamos na era cristã, na nova aliança. Ok? Então, você lembra? Eu falei, na era mosaica, na era patriarcal, Deus falava através dos pais. Quer saber sobre Deus? Fale com os pais. Terminou a era patriarcal, veio a era mosaica. Na era mosaica, Deus fala através de Moisés. É obedecer a Deus? Ouça o que Moisés está dizendo. Quando Jesus morreu na cruz, até o juízo final, nós estamos na era cristã. É obedecer a Deus? Ouça o que Jesus falou. Ok? Ouça o que Jesus falou. Isso, quando você ainda é obedecer a uma coisa da era mosaica, presta atenção, quando você ainda lê de Gênesis e de Êxodo 19 até Gênesis capítulo 1, versículo 1, e é viver de acordo com aquilo,
você está querendo viver de acordo com os patriarcas. Mas isso já é passado. Quando você tenta viver, e está escrito, da morte de Jesus na cruz até Êxodo 20, você está querendo viver de acordo com o que Moisés falou. Mas isso também é passado. Deus agora fala através do seu filho. Falou através dos patriarcas, falou através de Moisés, e hoje Deus fala através do seu filho. É obedecer a Deus? Não ouça mais os patriarcas, não ouça mais Moisés, ouça Jesus. E está escrito de Atos, capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse, é Jesus falando. Deus, hoje, fala para a gente através de Jesus. É obedecer a Deus? Ouça o que Jesus falou. Não mais Moisés, não mais os patriarcas. Quando nós sabemos essa diferença, aí nós vamos misturar. Isso vai misturar, entendeu? Vamos fazer tudo aquilo que está nos patriarcas e está na velha aliança, porque não sabemos a diferença. Ok? Então, vamos em frente, então, né? Alguém tem uma pergunta para a gente começar? Por enquanto, eu só fiz a introdução e agora vamos começar o nosso estudo. Ok. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi até o Monte Sinais. No Monte Sinais, os israelitas receberam a lei de Deus. Era o fim da era patriarcal, o início da era mosaica. Vou repetir isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, foi até o Monte Sinais. No Monte Sinais, os israelitas receberam a lei de Deus. Isto nós estamos falando de Êxodo 19. Era o fim da era patriarcal e o início da era cristã, da era mosaica. Ok? Aquela nação que começou com Abraão era a nação das promessas e Deus havia feito a descendência de Abraão. Ok? Ok. Tem uma pergunta ali, esse microfone. Muito bem. Vamos em frente. E aí vem, Deus fez a promessa a Abraão. Quando Deus fez, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Ele ia ser pai de uma nação, coisa difícil de acontecer nas alturas do campeonato. Ele era idoso, a idade dele não tinha mais capacidade de gerar filho, a esposa dele também é idosa, a idade dela não tem mais capacidade de gerar filho, e além disso, ela era estéril, não podia engravidar. Então, mas Deus falou e ele ia ser pai de uma grande nação. Deus prometeu uma terra que mama leite e mel e prometeu uma bênção universal. Através do descendente de Abraão, ia abençoar toda a humanidade. Ok? Então, e aí, de Abraão veio Isaac, né? O filho da promessa. De Isaac veio Jacó. E de Jacó veio os 12, né? E tornou-se uma tribo. Então, Deus falou que Abraão ia ser pai de uma grande nação. E então Deus pegou, e Deus falou que ele ia dar uma terra que mama leite e mel. Só para você ter ideia dessa terra que mama leite e mel, é uma terra mesmo, né? E alguém
colheu um cacho de uva nessa região e precisou 2 homens para arrear um cacho de uva. Pô, criancinha arrea um cacho de uva, né? Você já viu aí no mercado, né? A uva. Pois é. Mas esse cacho de uva ele colheu lá, era tão grande que precisou 2 homens para arrear. Imagine, terra e mamar leite e mel, terra boa, terra fértil, tudo e planta dá e dá bonito. Então, aquela terra, Deus dividiu com os bisnetos de Abraão. E Deus falou que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Então, Jacó, neto de Abraão, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Israel agora é uma nação. Olha Deus cumprindo a promessa que Abraão ia ser pai de uma grande nação. O bisneto, o neto de Abraão, que é Jacó, Deus transformou ele em mudou o nome dele de Jacó para Israel. Israel agora é uma nação. E as 12 tribos, essas 12 tribos, vamos supor, é a nação moçambicana e as tribos. As tribos é Sofala, Pemba, Tete, Maputo, seria as tribos. Brasil, São Paulo, Bahia, as Alagoas, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, as tribos. E aí, Deus está cumprindo aquela promessa, ele ser pai de uma grande nação. Ok? E esses 12 tribos aí, Benjamim, Judá, né? Os 12 lá. Lembra da terra que Deus disse que ia dar ao descendente de Abraão? Uma terra que mama leite e mel? Deus deu, dividiu essa terra. Deus dividiu essa terra. Deus teve, ou Abraão teve, 12 bisnetos, que são os filhos de Jacó, e é filho de Isaac, e é filho de Abraão. Então, Abraão, pai, Isaac, neto, Isaac, filho, Jacó, neto, e os 12 bisnetos. Deus pegou essa terra e mama leite e mel e dividiu entre 11 dele. Jacó, Israel. Olha só, quando você ouve o nome Jacó, Israel, israelita, os judeus, está se falando dos descendentes de Abraão. Está se falando da família. Deus adotou Abraão como sua família. Naquela época, o mundo era povoado. Não tanto quanto hoje, mas era multidão de gente. Ok? Mas toda a população mundial não é povo de Deus. Povo de Deus é só a família de Abraão. Somente esse. Os judeus, os israelitas, era povo de Abraão. E era o descendente de Abraão. Família de Deus era só isso. Por que só esta família é a família de Deus, família de Abraão? Os outros, se você não é desta família, você seria gentio. Você não era povo de Deus. A lei de Deus não era para você. Você não teria que guardar o sábado. Você não teria que dar dízimo. Você não teria que obedecer lua nova, essas coisas. Não. Todo aquele mandamento lá e foi recebido lá no Monte Sinai, em Êxodo 20, tudo ali foi somente para a família de Abraão obedecer. Povo de Deus, família de Abraão, os judeus, os israelitas, somente para eles. E mais ninguém. Se nós estivéssemos lá, nós não daria dízimo, nós não guardava sábado, nós não observava lua nova,
nós não fazíamos sacrifício de animais, nada disso. Isso era restrito à família de Abraão, os israelitas, os judeus, e mais ninguém. Dá para entender isso, ok? Então, aquela terra e mama leite e mel, Deus de, dividiu para 11 dos israelitas. Jacó teve 12, mas um não recebeu nada. Só recebeu, foi 11. Um dos irmãos não recebeu nada. Agora, por que foi e Deus adotou Abraão como sua família? Presta atenção. Lembra do projeto de Deus? Qual é o projeto de Deus? Salvar a humanidade no futuro. Então, vai vir no futuro Jesus. Jesus vai nascer. Deus vai vir à Terra em forma humana. Vai nascer, a mulher vai ficar grávida e tal, normalmente. Ok? Então, mas Jesus precisa nascer de uma família temente a Deus, uma família obediente. Tudo bem se é rico, se é pobre, não importa. Deus não se importou com isso. Mas tinha que nascer de uma família temente a Deus. Já pensou Jesus nascesse de um faraó ele, cruel, idólatra? Jesus não poderia nascer de qualquer família, tinha que nascer de uma família obediente. Para isto, pensando no projeto, no futuro, que é salvar a humanidade, Deus adotou Abraão como sua família. Deus está trabalhando com Abraão, com os descendentes de Abraão, preparando ele para no futuro Jesus nascer dele, de uma família obediente. Percebeu aí o porquê Deus adotou Abraão como seu único povo? Os outros povos, nenhum era de Deus, não. Deus é só a família de Abraão. Por isso, no futuro vai nascer Jesus. Então, quando. Olha só, voltando lá, a terra e Deus distribuiu para 11, era 12, mas um não recebeu nada. Esse que não recebeu nada foi os levitas. Tem Levi, tem Judá, tem, né, todos eles lá. Né? Então, Levi, os levitas, não recebeu nada. A terra que mama leite e mel foi distribuída para 11 irmãos e um irmão não recebeu nada. Interessante, mas por que não recebeu nada? Este irmão, Levi, os levitas, eles não iriam se ocupar um trabalho, porque o projeto de Deus é manter essa família na obediência ao Senhor, porque no futuro vai nascer Jesus. Então, tinha que ter um desses irmãos responsável em cuidar da palavra de Deus para os outros irmãos. Por isso, e este irmão, os levitas, não recebeu terra nenhuma, porque ele ia manter os 11 irmãos na palavra de Deus. Já viu umas coisas assim, acha aí? Seria hoje os pastores, digamos assim, né? Responsável em cuidar do rebanho. Os levitas era a tribo sacerdotal, ia cuidar da palavra de Deus para os 11 irmãos. Não poderia se envolver com trabalho. Como ia sobreviver? Foi aí e nasceu o dízimo. O dízimo nasceu aí. Esses 11 irmãos dava 10% da sua produção da terra, ele recebeu, dava 10% da sua produção para este irmão não se ocupar com trabalho para ter tempo de manter os outros na palavra de Deus. Os outros precisam se manter na palavra de Deus até a chegada de Jesus. Então, você está vendo o projeto de Deus andando a todo vapor. Um ditado popular brasileiro. A todo vapor aí. Está vendo? Então, e
Só e estes 11 irmãos teve uma época e eles pararam de dar os 10% a este irmão aí, os levitas. E aí, esses levitas, para não morrer de fome, abandonou a palavra de Deus e foi trabalhar. Isso é gravíssimo, porque se este levita não manter os outros na palavra de Deus, parar o trabalho para ir trabalhar, como estava acontecendo, porque os 11 irmãos pararam de dar o 10%. Os levitas, para não morrer de fome, abandonaram a palavra de Deus e foram trabalhar. Isso é dizer que no futuro compromete a vinda do Messias. Comprometendo a vinda de Jesus, Jesus não vindo, todo mundo está perdido. Como vai ser salvo? Está vendo? Muito importante isso, né? E aí, quando eles param de dar dízimo, Deus manda artigo. Você está me roubando. Aí Deus mandava. Aí você lê lá em Malaquias, né? Muitos usam ele lá hoje, para enganar os povos hoje, né? Mas é Malaquias, vou mandar o devorador, o destruidor. Vocês escolheram pouco, plantou muito, colheu pouco. Então, olha só, porque estava roubando, eles pararam de dar os 10% para o irmão. E este irmão, para não morrer de fome, abandonou a palavra de Deus e foi trabalhar. Isso é dizer o quê? Como Jesus vai vir no futuro, se esses irmãos vão se desviar da palavra de Deus? Ou promete a vinda do Messias, ou promete a salvação de toda a humanidade. Então, é muito importante esses 11 irmãos dar-se 10% para este outro irmão aí. Foi aí que nasceu, foi aí que nasceu o dízimo. Ok? O dízimo nasceu aí. E ele dava dízimo, os 11 irmãos dava dízimo para um irmão. Lembra que eu falei? Eu falei e a promessa era só para a família de Abraão. Eu falei que a população mundial era muito grande, né? Não só tinha essa família, não. Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus é só para essa família. Só eles davam dízimo, só eles guardavam o sábado, só eles observavam a lua nova, só eles observavam o sacrifício de animais. Porque a palavra de Deus é só para esta família. E Deus está trabalhando com essa família para, no futuro, Jesus nascer de uma família obediente. Tá vendo? Então, aí você sabe a razão de Malaialá, que muitos usam hoje para forçar as pessoas hoje a dar errado, né? Porque Deus fala hoje através de Jesus e não de Moisés, ok? E se nós estivesse lá no Velho Testamento, nós não daria dízimo, porque nós seríamos gentio. Quem não é da família de Abraão é gentio. Ok? Quem não é da família de Abraão é gentil. Toda a população do mundo hoje seria gentil. Não daria dízimo, porque o dízimo era só para essa família de Abraão. Não guardava sábado, não matava sacrifício para oferecer pelos pecados, nada disso. É só dessa família. Ok? Então, Deus está trabalhando com essa família para, no futuro, Jesus nascer de uma família obediente. É por isso que quando os judeus, quando os israelitas se desviavam da palavra, Deus mandava severo castigo. Quando eles voltavam a obedecer, Deus derramava rio de bênção para eles saber a diferença da obediência e da rebeldia. Porque Deus está disciplinando ele para ele se manter na palavra de Deus, na obediência, para no futuro nascer Jesus. Ok? Espero que dê para compreender essas coisas e não é difícil. A promessa a Abraão, Gênesis 12, versículo 1 e versículo 1 a 3, é uma terra
uma terra que mama leite e mel. Uma terra, né? Uma terra boa, fértil, já falei sobre isto. Uma nação, Deus pegou o neto e o neto dele. Deixa eu desativar esse microfone aí, porque pode atrapalhar na gravação, ok? Deus, uma terra e mama leite e mel. Deus distribuiu para os 11. Um não recebeu. Uma nação, Deus mudou o nome do neto dele, Jacó, para Israel. E agora, então, Israel e Jacó é a mesma pessoa. Só Israel tornou-se uma nação, cumprindo-se a promessa, e Deus disse a Abraão, ele ia ser pai de uma grande nação, né? E uma bênção universal através de um descendente. Essa bênção universal, um dos descendentes de Abraão, ia trazer uma bênção e ia abençoar toda a população do mundo. Está falando de Jesus. E qual é a bênção universal? Salvação e perdão de pecado. Está vendo? Que beleza tudo isso, né? Liga seu microfone se você tem uma pergunta até aqui. Boa noite, professor. Boa noite, como vai você? Tudo bem? Tô bem, não sei, professor. Graças a Deus, tudo em paz. Você tem uma pergunta? Não, eu não tenho pergunta, só apenas quero agradecer esta aula de hoje, porque o professor tocou essa parte de alguns pregadores que usam a passagem de Malaquias para pregar na oferta. Também na Igreja de Cristo acontece isso aí. Eu já acompanhei uma pregação de oferta enquanto o pregador está a falar de Malaquias. Então, hoje agradeço mesmo pela essa mensagem. E ensina para eles tudo isso que você está ouvindo. É mais, Muito, ok. Aí mais tem uma pergunta ou observação? Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Então assim, como as bênçãos, ali os pais abençoavam os filhos, e aí com o tempo não abençoa mais. Mas aí nas promessas de Abraão, que Deus fez a Abraão, até chegar a Jesus. Mas hoje, nós já temos a bênção em Jesus. Então, o que significa, algumas pessoas falam que se amaldiçoar Israel vai cair maldição sobre nós. Eu não tenho entendimento assim sobre isso, sobre hoje, alguém amaldiçoar Israel. Tem alguma coisa, algum preço para nós hoje cristãos pagar, se fosse o caso? Não, não, não. No tempo dos patriarcas, e foi de Gênesis Uhum. capítulo 1, versículo 1, até Êxodo 19, por isso que tem o nome dos patriarcas. Deus falava através dos pais. É obedecer a Deus? Fale com os seus pais. E os seus pais vai transmitir para você a palavra de Deus. O pai morreu, então o filho mais velho ficou no lugar. Então, essa tradição, e até hoje existe benção pai, saiu daí. Né? Olha, vem de longe, Uhum. né? Vem de pai. Era época, e Deus falava através dos pais, se os pais falavam, acontecia. Né? E se o pai abençoava, estava abençoado, se o pai amaldiçoasse, estava amaldiçoado. Hoje, você pode amaldiçoar Israel ou abençoar e não vai acontecer nada, né? Nem por bem nem por mal. Então, neutro, isso não vai funcionar mais hoje, entendeu? E naquela época eram os pais, né? O qual Deus falava. Não é pessoa e fala assim, vai para o inferno e você está amaldiçoado e você recebia a maldição, não.
os pais, e os pais não faziam isso de qualquer jeito, né? Teria um motivo para fazer, não era assim aleatório, né? E hoje não, se não vai mudar nada, nem se abençoar e nem se amaldiçoar, não vai mudar nada. Ah, tá bom. Obrigada, professor. Ok. Alguém mais tem uma pergunta, comentário? Ok, muito bem. Vamos em frente, então. Olha só, a velha aliança, seu estabelecimento e natureza. A aliança foi feita entre Deus e Israel. Lembra que eu falei isso? Eu falei e Deus adotou Abraão como seu povo. Na época, não tinha só a família de Abraão. A população era grande, milhões de pessoas, né? Mas povo de Deus é só os israelitas, os descendentes de Abraão. Então, a aliança que Deus fez foi entre Deus e Israel. Em Israel, Jacó, e teve o nome mudado para Israel. Israel tornou-se uma nação. Ok? Então, as alianças, o acordo que Deus fez, o Velho Testamento, era tábua da aliança, era somente, eu já falei isto, né? Era somente para os israelitas e mais ninguém. Né? Se nós estivesse lá, nós não obedeceria nada disso, porque nós não seríamos da família de Abraão. Ok? Vamos falar um pouco do dízimo, por exemplo. Olha só. O dízimo, sábado, sacrifício, lua nova, tudo isso era somente para o israelita, para a família de Abraão. Se nós estivesse lá, nós não faria nada disso. Então, se nós estivesse lá, nós não dava dízimo, nós não guardava sábado, nós não observava a lua nova, nós não matava animais e oferecia sacrifício pelo pecado, nada disso nós fazia, porque nós não seria da família de Abraão, nós não seria uns judeus, né? E se tiver em hoje, em 2000, nós estamos em 2024, se tiver uns judeus, um da família, se tiver um descendente de Abraão hoje, ele também não dá dízimo. Se nós estivéssemos naquela época, nós não daria, porque nós não seria dessa família. E se tiver um descendente de Abraão hoje, ele não dá dízimo, ele não guarda sábado, ele não mata mais animais e oferece sacrifício pelos pecados. Ele não faz nada disso. Por quê? Porque a lei de Moisés foi encerrada, deixou de existir quando Jesus morreu na cruz. Então, isso quer dizer o quê? Sábado já se foi, animais, sacrifício de animais já se foi, dízimo já se foi, lua nova, tudo isso já acabou, encerrou, onde Jesus morreu na cruz. Quando, deixa eu falar uma coisa para você, lembra? Os levitas, que era a tribo sacerdotal, oferecia, matava o animal e oferecia sacrifício a Deus pelo pecado dos irmãos. Esse é um trabalho dele. Quando Jesus morreu na cruz, então, os levitas era o representante dos 11 irmãos a Deus. Os sacerdotes era o representante. Entrava na presença de Deus, lá no Santo do Santo, e representava os seus irmãos a Deus. E eles recebiam 10% dos irmãos para esse trabalho. Quando o véu santuário rasgou de alto a baixo, Jesus abriu acesso a Deus para toda a humanidade. Agora não precisa dos sacerdotes, dos levitas, para representar a população a Deus.
E Deus agora não é só Deus da família de Abraão. Deus agora vai santuário de alto a baixo, ou seja, onde Jesus morreu, Deus agora é Deus de toda a população mundial, não somente dessa família. E toda a população tem acesso direto a Deus. Isso significa que os levitas perderam os empregos, perdeu o emprego de representante. Isso é dizer que não há necessidade mais de dar dízimo. Mas hoje ainda tem alguém cobrando dízimo. Por que será? Vamos em frente. Ok? Então, a aliança foi entre Deus e Israel. Somente Deus e o povo de Israel. Somente mencionando. Olha só. Êxodo. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir comigo aí em Êxodo, no capítulo 34 e no versículo 27, onde diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz a aliança contigo e com Israel. Quem é Israel? A família de Abraão. E ali esteve com e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu as tábuas, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Olha só o versículo, eu vou ler de novo o 27. Êxodo capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Quem é Israel? Os judeus. Quem é o Israel? Os descendentes de Abraão, a família de Abraão. Deus fez essa aliança exclusivamente com uma família, não com a população da época. Se nós estivesse lá, nós não teria nada a ver com isso, porque nós não seria da família de Abraão. E se tiver alguém da família de Abraão hoje, em 2024, também ele não obedece mais isso, porque a lei de Moisés foi travada na cruz. Está vendo? Quem quer obedecer ao Senhor, isto é a palavra. Ok? Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: chamou Moisés a todo o Israel. Aqui Moisés já tinha recebido de Deus, né, as alianças. E aí ele vai: chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo ao ouvido, para que os aprendai e cuidei em os cumprir. O Senhor, vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais, e fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estão vivos. Está vendo? Ouça, ó Israel. É Israel, a família de Abraão. O Senhor fez conosco. Não foi com nossos pais. Quem são os pais? Com Abraão, Isaac e Jacó. Já morreram. Já não precisa mais de nenhuma aliança. Né? Uns estão aí vivos. Está vendo? Foi uma aliança, um Deus e uma família. O Velho Testamento todo é um mandamento, um acordo entre Deus e uma família exclusiva.
Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos nós, e hoje estamos vivos aqui. Está bem clara, né? E muito menos conosco. Não foi conosco por duas razões. Se nós estivesse lá, não foi conosco, porque nós não seria da família, e hoje também não é conosco, porque o velho santuário rasgou de alta parte, de alto a baixo, né? Ou seja, se existe alguém desta família hoje, ele não obedece nada disso, porque a lei de Moisés foi travada na cruz. Infelizmente, para benefício próprio, alguns religiosos ensinam ao contrário, ensina diferente. Mas ou se arrepende, ou vai se acertar com Deus no último dia. Mas e vai, vai. Graças a Deus, e ainda há tempo de se arrepender, né? Se tem uma pergunta, liga seu microfone. A aliança com Israel no Sinai não inclui os antepassados. Aqueles que já haviam morrido, né? Antes de Israel, né? Antes de Israel chegar, né? Israel já teve o nome mudado para, né, Israel. Como, por exemplo, não foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Já havia morrido. Então, Deus ele vai fazer uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, se já morreram. Mas a Bíblia fala bem claro: nós hoje estamos vivos aqui. Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão, mas a aliança é um Deus e aqueles que estão vivos lá. Né? Era família exclusiva. A aliança não foi feita com os ancestrais de Israel, né? Nem com outras nações. Não, só com a família. Essa família agora tornou-se uma grande nação, mas continua sendo a família de Abraão. Deus cumpriu a promessa a Abraão, dizendo que ele ia ser pai de uma grande nação. Jacó teve o nome mudado para Israel, Israel tornou-se uma nação. Como eu falei, nação moçambicana. E as tribos? Só fala Maputo, Pemba, Tete, né? Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as Alagoas, a Bahia, as tribos. Ok? Então, Israel tornou-se uma grande nação. E Deus cumpriu a promessa, e este acordo, nós chamamos de Velho Testamento, então foi entre Deus e esta família, esta nação. Ok? Essa família e tornou-se uma grande nação, né? Assim fica melhor para nós compreendermos. A aliança tinha como ponto central os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Né? E aí nós podemos ler Êxodo, no capítulo 34, e no versículo 28, diz assim, 28b, a segunda parte do versículo 28. Mas eu vou ler todo o versículo 28. Ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as quais da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Né? Ok. Moisés foi mediador da aliança. Olha só, não existe lei de Moisés. Você sabe disso, não é? Ou não sabia disso? Não existe lei de Moisés. Mas o professor acabou de falar a lei de Moisés. A Bíblia diz lei de Moisés. Eu falei, a Bíblia também fala, chama de lei de Moisés.
Mas não existe lei de Moisés. A lei é de Deus, precisamos entender isso. Chama-se lei de Moisés, porque Moisés foi mediador da aliança. Chama-se lei de Moisés, porque Moisés foi responsável em receber das mãos de Deus e passar pelo povo. Por isto, chama-se lei de Moisés, mas não tem nada a ver com Moisés. A lei é de Deus para o povo. Isso também é muito importante, a gente entender isso, esses detalhes. Não existe lei de Moisés. Moisés não fez lei unirei. A lei é de Deus. Chama-se lei de Moisés, porque ele foi o responsável em receber da mão de Deus e passar para as pessoas. Ele foi o mediador. Por isso chama-se lei de Moisés. Mas Moisés não fez lei unirei. Então, esse detalhe faz grande diferença no entendimento da palavra de Deus. Ao descrever como se deu a aliança, Moisés disse o seguinte, veja aí, veja o que Moisés disse em Deuteronômio no capítulo 5 e no versículo 4 e versículo 5. Versículo 4 diz assim, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo. Ok, tá vendo? Então, ok, vamos em frente então. Após essa afirmação, Moisés pronunciou os 10 mandamentos. Versículo 6 em diante. Eu sou o Senhor teu Deus e tirei do Egito da casa de servidão. Não, aí começa a pronunciar os 10 mandamentos. Ok? Então, a lei, a Bíblia vai dizer, santa, justa e boa. Olha só, vai lá em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Depois nós vamos, de ler o 7, nós vamos ler o 12. No versículo 7, capítulo 7, diz assim, e diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecida o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecida o bista se a lei não dissesse. Olha só, você lembra? E no início eu li Êxodo, não, eu li Levítico e li Mateus. Levítico fala olho por olho, dente por dente. Se a gente bater de um lado, vira o outro. Mateus fala, se bater, a gente bater de um lado, vira o outro lado para a pessoa bater também. Não é mais olho por olho, dente por dente. Então, eu expliquei também e a diferença, a passagem de Levítico e Mateus totalmente diferente. Um está dizendo, se a gente bater, bata na pessoa também. O outro está dizendo, não, se a gente bater, vira o outro lado para a pessoa bater. Quer dizer, está se contradizendo? Não. É só compreender o objetivo da lei e o objetivo da nova aliança. Quando você compreende o objetivo da velha aliança e da nova aliança, você vai perceber que Mateus e Levítico não está se intrigando, não está se contradizendo. Olha o que diz, eu falei já, né? O Romanos 7, versículo 7. E diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçará. Está vendo? O objetivo da lei da nova, da velha aliança, da lei de Moisés, né? É mostrar às pessoas o pecado. Você lembra que eu falei também
Você lembra? Eu falei também, se puder, desliga o microfone. Você lembra? Eu falei também, e o objetivo, eu falei também, e Deus fez um projeto para salvar a humanidade. No futuro, Jesus vai vir perdoando o pecado. Mas Jesus não poderia ter nascido antes da lei de Moisés. Porque Jesus vem perdoando pecado. Porque Jesus vem perdoar pecado, ele não poderia ter nascido antes da lei. Precisa primeiro vir a lei de Moisés, para depois vir Jesus. Por quê? A lei de Moisés serve para mostrar às pessoas o que é pecado. As pessoas não sabiam que era pecado, como fala muito bem aí Romanos 17, versículo Romanos 7, versículo 7. Eu não sabia o que era pecado se a lei não me falasse. Tá vendo? Então, se Jesus viesse antes da lei, é como você botar o telhado da casa sem levantar as paredes, sem avar o alicerce. Não pode. Ava os alicerces, põe as paredes e depois põe o telhado. Não é assim que funciona? Então, Jesus não poderia vir antes da lei de Moisés, porque Jesus vem perdoar pecado. Eu falei também que todo o Velho Testamento é o projeto de Deus em andamento. Qual é o projeto de Deus? Salvar a humanidade. Hoje, em 2024, o projeto ainda não foi terminado, ainda o projeto ainda está em andamento, ok? Mas já está bem adiantado, digamos assim, entendeu? Então, a lei veio mostrar o que é pecado. Aí a lei já cumpriu o seu propósito, então encerra-se a lei. A hora e as pessoas já sabem o que é pecado, Jesus pode vir. Jesus veio perdoando o pecado. Está vendo o projeto em andamento? E aí Jesus falou, ide por todo mundo, o evangelho a toda criatura. Faz parte do projeto de Deus. A hora é a nossa vez. Pregar o evangelho, pregar o arrependimento a toda criatura. E o próximo passo é Jesus vier para buscar o salvo. Dá para entender tudo isso, né? E agora vamos lá, o versículo 12. Nós estamos lendo Romano capítulo 7. Nós lemos o versículo 7. Agora vamos ler o versículo 12. E o versículo 12 vai dizer assim. Deixa eu. Ok. Romano capítulo 7, versículo 12. Eu não consigo ler. Alguém pode conseguir ler para mim aí? Deu um problema aqui no meu. Romanos capítulo 7, versículo 12. Professor, talvez podia pôr aqui na tela. Não, não, eu não vou pôr o versículo aí na tela, porque vou ter, vai ficar mais complicado. Ok, eu vou ler aí. Romanos capítulo 7, versículo 12. Fala assim: por o seguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Está vendo? A lei é santa, justa e boa. E vai falar, a lei é santa, justa e a lei é boa. Está vendo? Ok? Mas a lei veio com esse propósito. Servia para definir o pecado. A lei serviu para definir o pecado. Isso é pecado, isso é pecado. Então você percebe o que é aí. Você percebe que a lei não poderia ser o final do projeto. A lei não poderia ficar para sempre. E a lei só servia para apontar o pecado. A lei só servia para apontar o pecado. Não é o projeto, não é o fim, é só uma parte do projeto. Serviu para definir o pecado. Sem esta aliança, o povo judeu não saberia a diferença entre pecar e não pecar. Você viu, Jesus, quando chegou, ele chegava para uma pessoa e falava:
teus pecados estão perdoados. E as pessoas não achavam ruim. As pessoas sabiam que ele é pecador. Teus pecados estão perdoados. Quem falou com as pessoas e ele é pecador? A lei. Jesus não poderia vir antes da lei, porque Jesus, se Jesus viesse antes da lei, Jesus falava, teus pecados estão perdoados. Oxe, Jesus, o que é isso? Pecado é isso. Cadê o pecado? Entende? Então, a lei veio para mostrar o que é pecado. A lei convenceu as pessoas e eles são pecadores. E aí Jesus vem. Quando Jesus falou, teus pecados estão perdoados, as pessoas sabiam que ele era pecador. Você lembra lá? Jesus estava aí, e aí veio um de homem, uma mulher pecada em flagrante adultério. Senhor, essa mulher foi pré em flagrante adultério, e na lei de Moisés falou e deve ser apedrejada até a morte. Jesus falou, ele não tem pecado, atira a primeira pedra. Um por um, começando do mais velho até o mais novo, foi embora, acusado pela sua própria consciência. A consciência dele lembrou ele é pecador. Quem falou isso para ele? A lei. Jesus não poderia vir antes da lei por isso. Está vendo? A lei serviu para definir o pecado, para mostrar às pessoas a diferença entre pecar e não pecar. Ok? Então, a lei era sombra, a lei não se viu. A lei não era, não poderia ficar para sempre. Nós seria amaldiçoado se a lei continuasse hoje. Graças a Deus que a lei não existe mais. Existe a graça. A lei era só uma sombra. Como eu falei, a lei era uma parte do projeto, somente uma parte. A lei era uma sombra. E, infelizmente, por falta de entendimento, ainda hoje tem pessoas querendo obedecer a Deus através da lei. Pode falar, Beto. Você levantou a mão? Sim, professor. Pode falar. Eu estou aqui a, eu estou aqui a ouvir perfeitamente qual era o trabalho da lei e por que ele serviu. Então, o professor está a explicar a dizer que a lei vinha para mostrar o que é pecado. Por esta razão que lá era tente por tente e olho por olho. Então, Jesus Cristo vem para poder perdoar os pecados que estavam acontecendo através da lei. Então, qual é o conselho que poderia nos dar o professor? Que alguns irmãos de hoje usam a lei. E para essas pessoas que usam a lei, chama eles para participar desse estudo aqui. Chama eles para participar desse estudo. Essa aula vai ficar gravada lá no meu canal. Então, eu vou mandar o link para vocês. Convida eles. Vá lá no canal e assiste essa aula. Assista essa aula com ele. Vai assistindo a aula e explicando. Não vai poder compreender a palavra se não deseja estudar. Entende? A única maneira de entender a palavra e não errar contra a palavra é estudando. Agora, se tem preguiça de estudar ou acha que já sabe, vai sempre errar contra Deus. Okay? Mas o conselho é, manda estudar a palavra. Então, faça essa aula para ele. Essa gravação, essa aula está sendo gravada e vai estar lá no canal lá. Então, hoje ainda. Então, mostre ele, convida eles. Vá lá no YouTube, põe aí e manda eles assistir e você vai explicando para eles. É a única maneira. Ok? Então, Hebreus vai dizer que a lei era sombra, sombra dos bem-vindouros, sombra, a lei era sombra da nova lei.
lei de Cristo. Ou seja, a era mosaica era a sombra da era cristã. Está vendo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, o sacrifício de animais. Olha só. Eles pegavam o animal, aquele irmão lá, quem é o irmão? Os levitas, a tribo sacerdotal, os levitas, a tribo sacerdotal, pegavam o animal, oferecia sacrifício pelos pecados dos irmãos. Ok? E então, vamos supor, em dezembro, eu não sei qual é o mês, né? E eles faziam isso, mas foi dezembro, último mês do ano. Então ele pegava o animal, matava lá na presença de Deus e oferecia sacrifício pelo pecado e os irmãos cometeu durante todo o ano de 2023. Dezembro de 2024 ele faz isso para os pecados dos irmãos de 2023 todinho. E aí sai dezembro e entra janeiro. Aí passa todos os meses de 2024 e ninguém comete nenhum pecado, digamos assim. No final de 2024, em dezembro de 2024, eles têm mais pecado do que o final de 2023. Já viu? Pô, vou explicar. 2023 passa, dezembro de 2023, ele pega o animal e mata pelo pecado e os irmãos dele cometeu em 2023. E aí entre 2024 sem pecado. Digamos em 2024 ele não comete nenhum pecado, mas em dezembro de 2024 eles têm que matar um animal para oferecer sacrifício para os irmãos. Mesmo se os irmãos não cometeram nenhum pecado em 2024, ele tem mais pecado do que o pecado que ele tinha em 2023. Por quê? Porque o pecado só tinha perdão por um ano. Aí, no final de 2024, ele tem o PA de 2023, tem o PA de 2022, tem o PA de 2021, tem o PA de 2020, tem o PA de 2029, 2019. Então, ele tem o PA, desde o primeiro PA que ele cometeu, está tudo sobre ele, voltava tudo para ele. Então, cada dia que passa, ele tinha mais pecado. Então, o animal não tinha o poder de perdoar pecado. Tá vendo? Então, era o sacrifício de animal era uma sombra. O cordeiro de Deus e morreu. O cordeiro de o animal, um cordeirinho, era morto e oferecia sacrifício pelo pecado dos israelitas. Era uma sombra. E na nova aliança, o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, foi morto para oferecer sacrifício de uma vez por toda pelo nosso pecado. Isto é a imagem real. Você é um cordeirinho morra pelos seus pecados ou o Filho de Deus? A sombra e a imagem real. Está vendo? A sombra, vamos falar mais sobre isto? A Páscoa. O que é a Páscoa? Lembra que Moisés tirou o povo lá do Egito? Estava na escravidão? Então, quando Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, quando completou um ano, os judeus fizeram uma festa para comemorar a retirada da escravidão. O nome dessa festa é Páscoa. Comemorar a retirada da escravidão física. Uma vez por ano, eles faziam uma festa comemorando a retirada da escravidão física, chamada Páscoa, essa festa. A ceia do Senhor, e nós comemos no primeiro dia da semana, representa o corpo de Cristo e foi dado pelos nossos pecados. Ou seja, a Páscoa
comemorando a retirada da escravidão física, a ceia do Senhor, comemorando a retirada da escravidão espiritual. Você prefere a na velha aliança e tem a retirada da escravidão física ou na nova aliança e tem a retirada da escravidão espiritual? A sombra e a imagem real. Está vendo? Então, tudo isso nós estamos vendo e a lei não veio para ficar toda a vida. Veio como um propósito no projeto de Deus de salvar a humanidade. Cumpriu o seu propósito, então anula a lei. Pergunta, comentário? Tem uma pergunta? Ok, então vamos em frente, então. Não tem uma pergunta, vamos em frente. Ok? Então, aí em Jeremias, essa passagem é uma passagem muito boa. Jeremias 31, e no versículo 31, vou abrir aí para a gente ler. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, aí está escrito até o 32, mas é bom ler até o 34. E aí ele vai dizer: Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Jacó, não conforme a aliança. Então, aí, no início da aliança de Moisés, ele já está dizendo que vai vir uma nova aliança. Ou seja, essa aliança não vai ficar por toda a vida. Vai vir uma nova aliança. Agora, veja a benção dessa nova aliança. Eis aí vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança e fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não constante eu os haver despojado, diz o Senhor. Por esta é a aliança e firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o teu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei da sua iniquidade e dos teus pecados jamais me lembrarei. Olha só, está dizendo que vai formar uma nova aliança. Essa aliança aí, o Moisés não vai ficar toda a vida, vai anunciar, ele está anunciando e vai vir uma nova aliança. Né? A diferença da nova aliança e vai vir para essa aliança de Moisés é que, olha só, a lei de Moisés foi escrita em tábua de pedra. A lei de Cristo, a nova aliança, vai ser escrita em tábua de carne. Está vendo a diferença? Vou repetir isso. A diferença da velha e da nova aliança. A velha aliança foi escrita em tábua de pedra. A nova aliança foi escrita em tábua de carne, ou seja, num oração. Está vendo aí, né? Está vendo aí? E uma coisa interessante é, da sua iniquidade
usarei de misericórdia. Versículo 34. E dos teus pecados jamais me lembrarei. Uau! Isso é coisa muito boa. Lembra que eu falei? Matou o animal, ofereceu sacrifício pelo pecado. No ano, entre o ano novo, não comete nenhum pecado. No final deste ano, você tem mais pecado do que no outro ano. Mas como assim? Na entrada do ano passado, eu ofereci o sacrifício pelo meu pecado. Este ano, eu não cometi mais nenhum pecado. Era para mim estar sem pecado nenhum. Como eu tenho mais pecado do que o ano passado? Exatamente, porque o animal só perdoava você, o pecado não era perdoado. Não era perdoado o pecado. O pecado era esquecido por um ano. Depois de um ano, você tinha o pecado, desde o primeiro pecado que você cometeu, voltar tudo para você. Olha, está escrito na pronúncia aí da nova aliança e vai vir. Das tuas iniquidades usarei de misericórdia. Isso não tinha lá, não. Desobedeceu a Deus, era punido na hora. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Na lei de Moisés, os pecados eram lembrados ano após ano. Mas nessa nova aliança, das tuas iniquidades usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Quando os israelitas ouviram isso, eu acredito que os israelitas ficaram orando a Deus para que essa nova aliança viesse logo. Eles sabiam que era os pecados ser lembrados ano após ano. Nessa nova aliança aí, perdoarei sua iniquidade e os seus pecados jamais vão me lembrar. Uau! Isso é coisa boa. E aí Jesus vem, morre na cruz, cumpre a promessa e ele fala: ide por todo mundo, anunciar as boas notícias a toda criatura. Qual é as boas notícias? A boa notícia é: olha, você lembra Jeremias 31, versículo 31 a 34? Ele falou: ia vir uma lei, e nesta lei ia vir, ele ia usar de misericórdia com nossa iniquidade, e o nosso pecado jamais ia se lembrar. Você lembra disso? Ah, pois é, isso já chegou. Você agora pode ter sua iniquidade perdoada e ele jamais vai lembrar dos seus pecados. Você aceita? Isto é evangelho de Jesus. E tem uns aí anunciando prosperidade e riqueza. Meu Deus do céu. Que coisa feia, não é mesmo? Ok. Se tem uma pergunta, pode ligar seu microfone, ok? Muito bem. Eu tenho mais aí. Ok. E aí nós temos aqui um. Acho que nenhum de nós estamos e tem problema com isso. Eu vou explicar, não vou entrar muito nesse assunto, mas fala e tudo aquilo lá era perpétuo. A primeiro lugar, vamos, olha só, o Velho Testamento sobre seu futuro. Em primeiro lugar, vamos notar que ele diz que o descanso sabático deveria ser guardado como estatuto perpétuo. Ok, tem algumas religiões e guarda sábado, porque na Bíblia, no Velho Testamento, fala que o sábado era para ser guardado em estatuto perpétuo. Por isso, guarda sábado. Mas essa religião está errando, não compreende o que está escrito. Porque a passagem que fala e é para guardar o sábado como estatuto perpétuo, também fala que o sacrifício de animais era perpétuo. Os holocaustos era perpétuo. Queimar incenso era perpétuo. A purificação cerimoniais era perpétua. Por que não mata o animal e oferece sacrifício pelo pecado? E também era perpétuo. Por que só guarda o sábado era perpétuo? Então, não vou entrar muito nesse assunto, mas você pode estudar mais sobre isto. Então, essa religião não está compreendendo bem ou simplesmente não é compreender, não é obedecer.
né? Mas guarda o sábado, porque o sábado é estatuto perpétuo. De fato, fala lá e é estatuto perpétuo. Mas fala também e sacrifício de animais é estatuto perpétuo. A lei cerimoniais era perpétua. Emancência era perpétuo. O candelabro era perpétuo. Mas essa religião, o guarda sábado, e é perpétuo, mas não mata o animal e também é perpétuo. Então, né, vamos orar a Deus para que essa religião um dia deseje obedecer ao Senhor de acordo com as Escrituras. Ok? Nós precisamos parar. Não, ok. Então, esta passagem torna óbvio que perpétuo não significa eterno, no sentido que normalmente pensamos. De fato, a palavra hebraica tem a ideia de até o fim de um certo longo período. Perpétuo para a gente e vai durar toda a vida, mas perpétuo na Bíblia não é e vai durar toda a vida. E não vai deixar de existir enquanto não cumprir. Isso é perpétuo. Não vai deixar de existir enquanto não cumprir o propósito. Como o propósito foi cumprido, então já se acabou. Era para ser perpétuo enquanto estivesse em vigor. Enquanto Jesus não cumprisse com a profecia, né? Ele veio para cumprir. Onde ele cumpriu, então já não é mais perpétuo. Ok? Vamos parar por aí, porque nosso horário já foi. Né? Se você tem uma pergunta, então você pode ligar seu microfone e falar sua pergunta. Esta aula você vai receber no final desse curso todos os PDF com tudo isso, e esta aula vai ser posto lá no grupo e você pode assistir. Na próxima semana, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui e eu não falei, ok? Mas nós vamos ver aí o quê? Nós vamos ver aí que Jesus é o Filho de Deus. Moisés foi fiel como servo. Jesus foi fiel como filho. Então, nós estamos na aliança superior. Por que superior? Porque quem morreu pelo nosso pecado foi o próprio Deus, não um animal. A ceia do Senhor, nós comemoramos a retirada da escravidão espiritual e não da escravidão física, como eles. O mediador da velha aliança foi um servo de Deus. O mediador da nova aliança foi o Filho de Deus. Então, Hebreu vai dizer que a nova aliança é superior, porque tem superior promessa, tem superior mediador. Ok? Então, nós estamos em uma aliança superior à aliança de Moisés. Ok? Então, é isso que nós vamos ver daí para frente. Se tem uma pergunta, liga seu microfone. E lembra, lembra, eu falei no início? Era patriarcal, era mosaica e era cristã. Na era patriarcal, Deus falava através dos pais. Era mosaica, Deus fala através de Moisés. Na era cristã, Deus fala através de Cristo. Se você quer ser salvo, ouça o que Jesus falou. Esqueça tudo que Moisés falou. Tudo está escrito no Velho Testamento. O que está escrito no Velho Testamento foi Moisés que falou. O que está escrito na era patriarcal foi os pais que falou. Era para ser obedecido naquela época. Hoje Deus fala através dos filhos, hoje Deus fala através do Filho, Jesus Cristo. Então, é obedecer a Deus e chegar à salvação. Ouça o que Jesus falou, o Novo Testamento. Você pode ler os patriarcas,
pode ler Moisés para saber como as coisas eram. Você lê o Novo Testamento para saber como as coisas são. Ok? E Deus nos abençoe e nos dê um bom entendimento da sua palavra. Tem uma pergunta, você pode ligar seu microfone. Eu não tenho uma pergunta, mas eu gostei de saber, porque eu pensava que é, na era patriarcal e na era mosaica, é porque o plano de salvação não tinha dado certo por ser feito por homens falhos. Mas agora eu tenho entendimento, porque Muito não bom é isso. no que não tinha dado certo, mas É, sim porque Deus sendo um Deus que sabe de tudo, do futuro, por que que ele ia fazer uma coisa que, que ele já sabia que não ia dar certo? Aí eu ficava intrigada, mas agora que eu tenho entendimento, é por conta de precisava dessas fases e mostrar o pecado, o que era o pecado, e até chegar em Cristo. sim, Muito sim. boa aula hoje, muito Amém. esclarecedora. Amém. A era patriarcal deu certo, a era Moisés deu certo. Como eu falei, quando Adão e Eva pecou, Deus Uhum. formou um projeto para recuperar a humanidade. A humanidade se desviou de E, Deus. Então, Deus fez um projeto para recuperar a humanidade. E todo o Velho Testamento é, até o Novo Testamento, tudo é o projeto de Deus em andamento. Como eu falei, você construir uma casa, limpa o terreno, faz os alicerces. Fez o alicerce, levanta as paredes, bate laje, reboca, põe cerâmica, põe porta. Então, você vai caminhando em direção ao final do seu projeto. Então, o projeto de Deus é salvar a humanidade. Então, teve e vir a era patriarcal, teve e vir a era mosaica e teve e vir a era cristã. Agora nós estamos a parte do projeto que nós estamos é no projeto da era cristã. Ok? É e a como você última, construir sua e a casa. última vez Agora também, você né? está dando acabamento. Já passou a fundação, já passou a limpar o terreno. Tudo isso foi bom e funcionou e o projeto está andando. Então, a pessoa precisa ter isso na mente. Ah, tá. E ele finda no Apocalipse, Oi? projeto? E o Não, projeto finda não, no... não, nós precisamos entender, e quando Adão e Eva pecou, e Deus conversou com Adão, conversou Uhum. com Eva e conversou com a serpente, ali, vamos dizer, e o projeto de Deus deu início. Deu início. Então, tudo que está acontecendo no Velho Testamento é o projeto de Deus em andamento, e é salvar a humanidade. Esse Ah, projeto tá. de Deus, esse projeto de Deus só vai finalizar quando Jesus vier e entregar o salvo a Deus. Ah, amém. Eu espero estar Amém. junto nesse. Então, nós estamos na fase do Novo Testamento. Então, você não vai ficar lembrando da época que você limpou o terreno, da época que você avou o alicerce. Não, isso já foi passado. Foi bom, mas já passou. Agora o projeto vai andando. Entendeu? Amém. Então, precisamos, se a gente entender isto, vai eliminar um bocado de falha, um bocado de erro da nossa mente. Eu entendi. E É bom que Jesus, fica gravado, eu ainda posso depois, a gente pode rever, assistir de novo. sim, Isso é sim. bom. Amém. Eu vou botar essa aula lá no grupo, pode assistir novamente essa aula. Jesus tem toda a autoridade. Deus não deu toda a autoridade para Moisés e nem para os patriarcas, mas Jesus ele deu toda a autoridade. Jesus é o filho dele. Ok? Jesus é o filho dele. Então, nós estamos na aliança superior,
nós estamos, o mediador é superior, as promessas é superior. E Jesus disse, e onde ele Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. No último dia, nós vamos ser julgados, não pelo que Moisés falou, nem pelo que os patriarcas falou. Nós vamos ser julgados pelo que Moisés falou. Então, isso não é dizer que nós vamos jogar o Velho Testamento fora. É muito sem o Velho Testamento, a gente não vamos entender muita coisa no Novo, sem o Velho Testamento. Né? Agora, o Velho Testamento nós vamos estudar para ver como as coisas eram. O Novo Testamento nós vamos estudar para ver como as coisas são. Ok? Tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Ok, eu acho que ninguém tem mais uma pergunta, então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, como é tão bom examinar a tua escritura, nossa mente pode ser aberta e a tua palavra pode penetrar lá e fazer morada na nossa mente. A verdadeira palavra do Senhor. Nos ajude a entender e, após entender, nos ajude a praticar e, após praticar, nos ajude a ensinar a tua palavra para outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Que Deus nos abençoe e nos proteja até a próxima semana para continuarmos estudando a palavra de Deus. Boa noite.